E aí, rapaziada, esse é o Liberdade Dissidente. Hoje a gente vai falar sobre a queda da renda das famílias do Brasil nos últimos 15 anos, tá certo? Diminuição do poder de compra do brasileiro. Nós vamos falar sobre isso, tá certo? Né? E lembrando que tudo que a gente falar é nossa opinião pessoal e particular, né? Usando da nossa liberdade de expressão. Então vamos aqui, né? Saiu agora, recentemente, né, 2025, julho de 2025, tombo na renda das famílias brasileiras em 15 anos. Então o pessoal não fala que não, entra governo, sai governo, vamos melhorar, né, a vida dos brasileiros, vamos, né, aumentar os salários, emprego, e o que nós estamos vendo? Um fiasco, né, a derrocada. Vamos mostrar aqui em números o tombo na renda das famílias brasileiras. Lembra que no passado a gente vê e fala, nossa, está tudo caro, tudo ficou mais caro, não é verdade? É por isso, porque o nosso poder de compra está diminuindo, ao contrário do que dizem os governos que estamos melhorando a vida, estamos, pelo contrário, os números dizem o contrário, vamos ver isso aí, tá certo? A gente vai pegar aqui uma reportagem de 2004, lá atrás, né? Quando o atual presidente entrou pela primeira vez, né? E ele disse o seguinte, né? De dobrar o salário mínimo durante o seu mandato de 4 anos. Isso em 2004. Adivinha o que aconteceu? Fiasco, né? Trouxa foi quem acreditou nisso aí. Isso em 2004. Olá, é no site do Senado, né? Esse camarada diz que o presidente não vai cumprir a promessa de dobrar o salário mínimo, né? Então, né, lamentamos que o brasileiro tem memória curta, né? O brasileiro não vê planos de governo, ele não pega para ler, ele vê a propaganda na televisão e guia o seu voto, né, na propaganda, né? E por isso o país vai do jeito que vai, né? Então lá, mesma coisa, essa notícia também é 2004. Então, né, ratificando aquela promessa, né, na época o discurso era dobrar o valor real do salário mínimo, dizendo que ainda é muito simples fazer isso, né? É o discurso do atual presidente, isso na primeira vez que ele entrou em 2004. E olha o que temos hoje, né? O resultado, tombo na renda das famílias em 15 anos. Olha aqui, essa reportagem, né, de 2003 a 2023, o quanto o Brasil mudou desde que a primeira vez que ele foi eleito, o nosso governante maior do país, né, desde a primeira vez. A gente pega aqui, se a gente, né, observando, né, aqui, ó, em 2003 o Brasil estava em 78, 78º no ranking de 190 países, com índice tal, uma escala 0 a 1. Né? De lá para cá, o país caiu para a 87, 87ª posição, ou seja, diminuiu o índice de desenvolvimento humano, né? Diminuiu a qualidade de vida, né? O índice de desenvolvimento diminuiu no país, ou seja, piorou o país, né? Essa galerinha aí veio para quê? Né? Porque, na real, eles destruíram, né? Detonaram com a esperança do brasileiro. E isso não foi uma ocasião de 1 ano, 2, não. Isso é a longo prazo, né? O brasileiro viu sua esperança ser é, cair, né? Ser demolida, tá certo? Mais uma vez, vemos aqui outra reportagem. Essa aqui é de 2017. Olha só. Desigualdade de renda no Brasil não caiu entre 2001 e 2015. Ou seja, aquela farofa que o cara fala, porque nós vamos distribuir a renda. Mentira. O fato é outro, né? O discurso é um e o fato é outro que a gente vê na realidade, né? Olha aí, o crescimento da renda foi insuficiente para reduzir
a desigualdade, né? Porque crescimento não, porque se você pegar e tirar a inflação, a gente vai ver que aconteceu isso aqui, ó, queda na renda das famílias, né? Se você calcular com a inflação, o poder de compra diminuiu das famílias. E hoje, né, aqui é 2025, nós temos aí a inflação em alta, né? Inflação voltando, preço dos alimentos cai pelo segundo mês consecutivo, porém pressionada por conta de luz, prévia da inflação de julho é de 0,33, ou seja, é uma grande inflação para o período, né? Está batendo, né, o limite da prévia da anterior, que foi calculada a prévia, mas estamos no limite, ou seja, os preços estão aumentando no final das contas. Aqui, ó, o que eu falei, né? IPCA 15. Por que 15? Que é do dia 15 ao dia 15 de cada mês. Então, prévia da inflação acelera para 0,33 em julho. Isso aí é julho de 2025, ou seja, nós estamos com a inflação acelerando, né? Aumentando. E aí nós vemos a nossa taxa de juros hoje, né? Taxa de juros aqui do governo atual estava em 13,75, isso é março, hoje nós já estamos em 15. Ou seja, você inibe qualquer iniciativa, né? A maioria das iniciativas do empresário investir, porque compensa mais colocar para ganhar os juros, né, do que se arriscar nesse país que é lotado de riscos, não é verdade? Então aqui, vamos lá. E o nosso atual presidente, ele quando ele estava em campanha, obviamente, quando ele estava em campanha, ele disse que não havia explicação para a taxa de juros Selic no nível atual. Por quê? Diminuindo a taxa de juros, você, né, favorece que o empresário, né, abra outros negócios, né, pegue o dinheiro dele e invista na produção, na economia, e não em juros. Então, ele disse, quando ele estava em campanha, aqui, ó, 2024, não haver explicação para no nível atual, e afirma que esse camarada aqui, ó, era o ex-presidente do Banco Central, que foi indicado pelo governo anterior. Então ele estava culpando, afirma que desagradou o país, que não tinha justificativa. E o que aconteceu, né, na maior cara dura, né, na maior, né, hipocrisia? Olha aqui, o camarada que ele colocou no Banco Central depois, o que ele diz? Faz sentido manter a Selic alta por mais tempo. Então o discurso para o povão é um, a ação é outra, né? Então aqui, ó, os juros até aumentaram, né? Em um patamar mais elevado por um período prolongado. Então assim, o camarada que ele colocou lá, ele manteve e aumentou até os juros. Então é uma cara de pau gigantesca. Como é que esse país aqui vai dar certo? Aí você vê, né, a pesquisa, 58,3% dos brasileiros acham a situação econômica ruim ou péssima. Né? Isso é óbvio, porque a gente vai no mercado, sempre tem alguma coisa aumentando o preço do café, o preço de tudo. Então a gente vê que nesse período, certo? Nesse período, realmente houve uma queda, né? A queda da renda das famílias brasileiras, por obviamente que o culpado é quem governa esse país nesse período, certo? Você coloca o governante lá justamente para ele ser competente de resolver os problemas. E o que está acontecendo? Em todo esse período houve queda na renda das famílias brasileiras. Aqui, ó, o estudo mostra que a renda média aqui, ó, é de 5.480, um recuo de 2,8 em relação aos 5.600 registrados em 2010, a preços de 2025. Obviamente, porque a inflação, né, vai comendo isso aí. O crescimento foi real, foi menos acelerado que o crescimento dos domicílios e da inflação, ou seja, resultando perda de poder de compra que observamos. Então, essa
é a nossa realidade do país hoje, tá certo? Um vídeo mais rápido, isso é tudo, pessoal, tá certo? Eu agradeço a vocês, quem gostou deixa um likezinho, ativa as notificações, né? Se inscreve aí e já tá ótimo. Comenta alguma coisa positiva ou negativa, tá bom? Muito obrigado a vocês, até o próximo vídeo.